Olá, caros amigos e amigas. Começa agora aqui mais um Passa a Bola, o programa de desporto da Rádio Transforma. Volto a apelar à vossa compreensão no sentido de subscrever o canal no YouTube ou então seguir-nos nas redes sociais. A semana começou com as competições europeias, nomeadamente com a Liga Europa, em que se vêem envolvidos o Braga, o Benfica e o Sporting. E uma vez mais o Sporting, na Suíça, mostrou que está num excelente momento de forma, arrancando uma vitória que a põe praticamente na fase seguinte. O Benfica em casa mostrou mais uma vez uma certa vulnerabilidade, ganhou o jogo, mas um bocadinho aos repelões, com 2 penaltis caídos do céu. E o Braga confirmou que está num momento péssimo de forma, sendo praticamente goleado pelos azeres em casa por 4-2, o que quase o retira da fase seguinte. Fernando Jorge, o que é que tens a comentar sobre estes 3 jogos? Se concordas comigo e o que é que tens a acrescentar mais sobre eles? Sim, olá Rui, já agora, e os que nos vão acompanhar, os nossos ouvintes. O Sporting, nós já contámos da maneira como está a jogar o Sporting, que está a jogar muito bem, taticamente muito bem. Os jogadores sabem o que fazem dentro do campo, independentemente de jogar o Manel, o Joaquim ou o Alfredo. Podem sair 3, entrar 4 ou 5. A equipa tem dinâmica, tem autoridade dentro do campo, joga o ataque, joga um futebol bonito, mesmo por aquilo que tenho acompanhado e pelas conversas fora do âmbito dos jogos, de vários adeptos de vários clubes, do Porto, do Benfica e do Sporting e de outros clubes. O Sporting, no momento, é a equipa que está a jogar melhor futebol. Sim, acho não é que por isso acaso, que lá na frente é consensual, toda a gente diz, e é verdade. Depois, ainda tem um treinador que consegue ser consensual. Em que sentido? No sentido que vem às conferências de imprensa e vê o jogo que nós vivemos, quem percebe o futebol. Contrariamente ao do Benfica, que já lá vamos, que vê um futebol que ninguém viu dentro do campo. Portanto, só por aqui leva-nos a entender que o Sporting está em grande forma. Quer psicologicamente, todos os jogadores estão a remar dentro do barco para o mesmo lado, o seu treinador igual, dá oportunidades iguais a todos. Aliás, vocês reparem que desde a baliza à linha da frente, o Rubem Amorim está sempre a mudar. E todos eles estão sincronizados com a equipa, têm minutos. Mudar com coerência, já lá exatamente. Vamos a certas mudanças. Exatamente. E, portanto, nada de estranho esta vitória do Sporting na Suíça, no Young Boys. O Sporting até podia ter dado mais, podia ter goleado por mais. Foi um bom resultado. Praticamente a eliminatória está decidida, na minha opinião. Relativamente ao Braga, em casa com o Qarabag. Ora bem, o Braga até não jogou muito mal. O que teve ali deficiências a nível defensivo. Já se vê arrastando desde o princípio. Em que o Qarabag aproveitou. Teve erros ali tremendos, erros que não deve ter. E porquê? Porque o Braga e outras equipas, nomeadamente o Porto e até o Benfica, em certa medida, há aqui jogadores com 35, 36, 40 anos, 42, qualquer dia jogam com 50. Porquê é que será que eles jogam no campeonato português e não jogam nos campeonatos mais competitivos? Por algum motivo será, não é? O campeonato não é competitivo, não é? E depois partem para estas equipas, estes adversários, a nível europeu, com outro andamento, até campeonatos mais fracos, mas têm outro andamento, e eles não estão habituados e quebram. João Moutinho, Fontes a jogar a central, já não têm pedalada para este tipo de jogos. Podem ser uns bons suplentes, mas não titulares indiscutíveis. E é o que se está a ver aqui. E o Artur Jorge tem pecado por isso nos jogos grandes. Apareceu outra equipa aqui com um ritmo mais um pouco acelerado e marcou 4 golos. E o Braga está praticamente arrebado. Sim, qualquer jogador que jogue no estrangeiro, quando regressa, diz que realmente a grande diferença entre as ligas europeias e a nossa é o andamento, as faltas que no estrangeiro não são marcadas e aqui são, o ritmo é totalmente diferente. Mas nós já lá vamos, Rui. Depois tivemos um Benfica mais uma vez, contra uma equipa, o Toulouse, está em 13º classificado, há 3 pontos de descer de divisão em França, não é uma equipa fraca,
não tem o mesmo nível do Benfica, nem sequer tem 60 milhões no banco como tem o Benfica, e mais uma vez o treinador, Roger Smith, teimoso, não era por acaso que tínhamos o título da semana passada, que eu vou dizer aqui qual era que tinha posto, esta semana até ele ia dar outro tipo de título, ia perguntar qual era a diferença entre um burro teimoso e um teimoso de um burro. Não é nenhuma, porque um burro teimoso não aceita críticas de ninguém. O Sérgio Roger Smith não aceita críticas de ninguém. É alemão, não aceita críticas de ninguém, acha que está no caminho certo e não está no caminho errado. E eu já disse aqui mais uma vez e volto a frisar, e os benfiquistas têm que meter isso, têm que se mentalizar do seguinte, já vamos falar mais à frente. Porquê? Têm que se mentalizar que, independentemente do Benfica, ficar em segundo ou até mesmo ganhar o bicampeonato, deve-se aos seus jogadores que são superiores às outras equipas, quer ao Sporting, em termos de maioria, de plantel, e em termos do Porto, que também está limitado. A gente sabe porquê. Portanto, se o Benfica ganha estes jogos, deve-se aos seus jogadores, não ao treinador. Porque o treinador é aquele indivíduo que faz lembrar aquelas provas de remo em que eles vão remar e ele vai remar ao contrário. Rema ao contrário. Porque continuou na mesma, com os mesmos defeitos, com jogadores adaptados. O caso do Ausnes agora também joga à esquerda, não é? Já pensei que ele tinha resolvido a solução com o Morato e com o Carreras. Afinal, o Carreras também parece-me que é outro, que vai andar lá também. Como andou o Jurasek, sem ser uma aposta a 100%. Sim. Ele é muito superior ao Morato, nem sequer tem comparação possível. O Morato é um tronco numa árvore grande, pá, entroncado, mas lento e fraco jogador. E depois mais tarde vou-me acabar por dar razão sobre isso. Estatísticas é o jogador o lateral mais driblado. Sim, e portanto, quer dizer, e até na direita que tínhamos o Bá, que precisa de adquirir ritmo e tudo, e ele agora também não joga com o Bá e inventa, não é? Pronto. E portanto o Benfica pôs-se a jeito, ganhou por 2-1, mas foi 2 penaltis caídos do céu, como se costuma dizer, em engenharia futebolística, por estupidez fruto da falta de categoria do adversário. Que é inadmissível fazer 2 penaltis daquela maneira. Isso. E é inadmissível também sofrer um golo como o Benfica sofreu, em que estão lá 6 jogadores do Benfica dentro da área a olhar para a bola, a ver onde é que a bola ia cair. E o jogador do Toulouse aproveitou e atirou para a baliza, porque praticamente a baliza estava aberta, eles estavam a olhar uns para os outros. Ainda ontem vimos o João Mário, uma nulidade dentro do campo. Como é que o Bizela faz um golo, que aquilo é uma nulidade. Ele nem sequer se faz ao lance, quando ele ali até estrovava e nem fazia. Depois de um falhanço do Turbinho. Bem, portanto, relativamente, acredito que o Benfica vai passar dificuldades, porque nós temos o Roger Smith, que ele vai inventar. Portanto, vai manter a equipa com os adaptados e alguns que não merecem jogar. O único resultado praticamente ficou em aberto é precisamente o Benfica. Sim, claro. Embora o Toulouse seja uma equipa fraquíssima. Sim, mas vai ao dar... Ao contrário do que eu ouvi nas críticas, a realçar que o Toulouse foi uma grande surpresa. O Toulouse não foi grande surpresa. O Toulouse mostrou que é uma equipa fraquíssima. Fraca. O Benfica é que ainda conseguiu jogar a um ritmo ainda mais baixo do que o Toulouse, exatamente. Qualquer arouca do campeonato português ganhava esta equipa do Toulouse com uma facilidade tremenda. Em 2 jogos o Arouca eliminava o Toulouse. Claro que sim. Portanto, vamos ter depois o Porto também vai ter um jogo difícil aqui, já falando na Champions League, com o Arsenal. E vai ter um jogo difícil, porque o Porto, este jogo... ultimamente, já uma máquina de fazer golos. Uma máquina de fazer golos fora de casa até, e portanto, bem com o problema é outro ritmo, e aqui entronca aquilo que eu disse, geralmente sobre o Pepe, que eu vi o Pepe contra o Estrela da Amadora, já vamos falar desse jogo, e portanto é um jogo dificílimo para o Porto. Pois, e a seguir às competições europeias, seguiu-se a Liga Betclic, e começou, por exemplo, nós comentámos sempre o Boa Vista. Começou o Boa Vista com uma derrota em Chaves, muito penalizadora, uma vez que o Boa Vista jogou muito tempo com mais uma unidade. O Chaves ficou reduzido a 10, estavam as equipas empatadas e o Chaves acaba por ganhar. O Boa Vista assim põe-se um bocadinho a jeito para sofrer com a reta final do campeonato. Fernando Jorge, viste o jogo, o que é que achaste do teu Boa Vista, que também és um grande simpatizante e adepto? O Boa Vista foi inglório, não é? Perder com o Chaves, que está ainda atrás e com menos uma unidade. E mais inglório foi a partir da expulsão do Carrasco, sim. Sim, foi a expulsão, mas por acaso
o VAR reverteu e penso que bem que a jogada não é para a grande penalidade, mas sim para o livre à entrada da área. Sim. Até aí esteve bem. Agora, isto é um jogo que o Boa Vista, numa primeira parte, foi superior ao Sporting de Chaves. Só que foi um Chaves à imagem do treinador, o Moreno. E qual é a equipa que joga à imagem deste treinador? É uma equipa com agressividade a mais. Na primeira parte, praticamente a equipa do Chaves estava toda amarelada. E o que se viu foi ele 2 amarelos na primeira parte e depois mais amarelos na segunda. Condescendência na do segunda. árbitro. E a defesa do Chaves foi aqui que o Boa Vista não apostou. E o seu treinador, o Ricardo Paiva, esteve mal outra vez, porque não apostou mais na frente, não é? Porque os jogadores do Chaves, nomeadamente a sua defesa e a sua linha defensiva, estavam todos amarelados. Aquilo era uma questão de pôr mais um cá fora, em vez de deixar já 10, a partir de 59 minutos. Com a expulsão do Carraça e bem, jogavam com 8 ou 9. Era o caminho do Chaves. O Chaves agarrou-se a isto e ainda conseguiu, mesmo a jogar com 10, eliminar o Boa Vista ao fim do jogo. Ora bem, depois tirar, Mas o Boa Vista deixar está muito adormecer, limitado, exatamente, deixar opções. adormecer. O Boa Vista estava limitado, mas ainda tinha alguém no banco. Tinha, por exemplo, um Bruno, que voltou, podia ter jogado ali. Jogou o Filipe Ferreira na mesma. Depois, tirou, quanto a mim, o Agra mal, porque o Agra é um jogador rápido, é um jogador competitivo, sim, porque vai a todas, é um jogador muito buliçoso, e ele ali na frente, de um momento para o outro, pode criar uma situação até de um penalti, ou de uma falta para uma expulsão do jogador do Chaves, e ele tirou-o para meter um indivíduo físicas, não é? Que o Agra sim, e depois o treinador Ricardo Paiva, onde esteve mal, é que tirou o Agra para meter o Di Santis. O Di Santis é mais um defesa central que o Chaves até agradeceu. E o Boa Vista acaba por perder aqui 3 pontos fundamentais, não é? Porque sem essa aqui 3 pontos eram fundamentais e após 27 pontos. O Boa Vista tem uma equipa muito limitada, portanto nem sequer foi ao mercado, nem pode ir. Não pode ir. Vendeu jogadores, tem ainda o Chidalzinho fora. Portanto é muito limitado, não tem banco. Viu-se neste jogo o Boa Vista, não tem banco. Saindo o Seba Pérez, como foi o caso, por cansaço, que o treinador também o tirou, e tirando mais um ou outro, o Bozenic, se tivesse ido embora ou tivesse sido castigado, por isso é que não foi castigado. Não havia opções. Não havia opções para a linha da frente, porque o Martim ainda está muito longe da forma que tinha adquirido antes de se ter lesionado. E, portanto, o Boa Vista, quanto a mim, perdeu uma grande oportunidade de adquirir aqui os 3 pontos. Para os Chaves foi bom, mantém-se na luta, na tentativa da descida, de não descer da divisão. Muito mal para o Boa Vista foi muito mal, porque vai ter agora um jogo terrível com o Braga, e, portanto, precisa de todos os pontos. E, aliás, as equipas agora, a mais baixa, que é o Vizela, neste momento, tem 16 pontos. Portanto, está a 8 pontos do Boa Vista. E outros estão muito encostados. Estão muito encostados ali. Relativamente ao árbitro, foi um árbitro muito macio, conforme eu disse, e o VAR também, o João Pinheiro podia ter feito algumas intervenções, porque houve entradas na primeira parte, uma agressividade acima da média, e provavelmente haveria expulsão. Não se pode jogar desta maneira. É o mal que enferma o futebol português. Sim. Os VARs não têm personalidade. Sim. Quando vêm lances para expulsões, não conseguem advertir o árbitro, porque às vezes o jogo é tão rápido que o árbitro nem se apercebe da gravidade das entradas maldosas, mas o VAR sim, mas nunca se vê ou raramente se vê um VAR a advertir o árbitro ou alertar o árbitro para uma situação de cartão vermelho. Sim. O Porto jogou a seguir, o Porto está rodeado de polémica perante os acontecimentos, os últimos acontecimentos. Sérgio Conceição também fez uma conferência de imprensa algo atribulada. O Porto vinha de uma derrota em Arouca, que o penalizava, e este era um jogo fundamental, não perder pontos, e ganha tranquilamente, afinal, um Estrela da Amadora que se mostrou muito, muito encolhido e sem soluções para atacar o Futebol Clube do Porto. O que é que te pareceu este Porto? Já está recuperado animicamente do mau momento e preparado para o grande embate de quarta-feira com o Arsenal? Não, não está. Não está, e a própria conferência de imprensa do Sérgio Conceição significa que, afinal, as eleições estão a mexer com toda a gente, nomeadamente com o Sérgio Conceição, com o público, e já vou explicar porquê.
e com os jogadores também, não é? Que são parte integrante Claro, do futebol. Portanto, Isto não vem são tudo lá imunes ao que relativamente ao jogo, o Sérgio Conceição jogou na mesma toada, ou pelo menos com a mesma equipa que tem jogado. Foram os mesmos. Sim. Portanto, foi... Só entrou o Otávio, a nova aquisição. Sim, o Otávio entrou para o lugar do castigado. Porque ele estava castigado e não podia jogar, o Fábio Cardoso. Portanto, foi um jogo fácil e bem ganho por um Porto que não precisou de forçar muito o andamento perante uma equipa que só veio preocupada em defender o resultado. Ou seja, veio jogar para o 0-0. Com uma tática de 5-4-1, portanto, um autocarro grande atrás, outro autocarro à frente, mais pequeno, e um na frente a ver se fazia ali alguma coisa. Este Estrela da Amadora, treinado por Sérgio Vieira, com bons jogadores, adiante-se isto, que isto é importante, com bons jogadores, e viu 6 passos que podiam complicar a vida ao Porto, porque no fundo o Estrela da Amadora perdeu na mesma, mas podia perder de outra maneira. Mas a jogar futebol, que eles têm jogadores para futebol. Eu já vou dizer aqui alguns. Até podem jogar nos grandes, ele tem aqui jogadores para jogar nos grandes. E é uma equipa que foi ao mercado, diferente do Boa Vista e de outras equipas que não conseguiram ir lá, e foi a equipa que mais aquisições fez. Eles fizeram 10 aquisições. Portanto, este Sérgio Vieira demonstrou neste jogo, aliás, eu até cheguei ao fim e dizia, se eu fosse presidente do Estrela da Amadora, demitia este Sérgio Vieira. Por falta de ambição desportiva. Porque é inadmissível jogar desta maneira quando ele, na segunda parte, veio um bocadinho mais para a frente e trocou a bola e o Porto andou ali um bocado aos papéis. Não é por acaso que o Sérgio Conceição diz ao fim que ficou muito desgostoso que quando o Porto estava a ganhar 2-0, muitos adeptos do Porto saíram do estádio. Por que será? Porque o Porto pouco jogou na segunda parte, não é? Depois de fazer o resultado. E o Estrela da Amadora conseguiu começar a implementar o seu futebol. Porque é que estas equipas aqui, no Campeonato Português, que é fraco, competitivo, não ganham mais competitividade? É culpa dos treinadores. Porque ele tem aqui bons jogadores. Olha, tem para mim um dos melhores centrais do futebol português. Não sei qual é a dificuldade para ir buscar este indivíduo, o Gaspar, que esteve agora lá no coisa. Ele é dos melhores. O angolano é melhor, um dos melhores centrais que está aqui no futebol português. Ele joga numa equipa a 3, com 3 defesas centrais. Ele joga a 4. É bom jogador. Até dá a impressão que ele dentro do campo vale por 3 ou 4, porque ele está em todas as jogadas. Todas as jogadas que o Porto fez, ele está em todos os lances. E de cabeça é quase imbatível, porque ele ganhou as bolas todas, praticamente. Depois temos um Léo Jabá. Também é um extremo. Bom jogador. Joga num dos grandes, que os grandes não têm melhor. Temos um Léo Cordeiro. Outro bom jogador, também um centrocampista. Bom jogador. Este Ronaldo Tavares. Outro bom jogador. Portanto, um Estrela da Amadora. E depois ainda meteu o Rubem Lima. Defesa esquerdo. Bom jogador também. Já um bocado veterano, 32 anos, etc. Depois, ainda me conseguiu fazer 5 substituições este Estrela da Amadora, em que não tirou categorias que estavam lá dentro. Pelo contrário. Ainda acrescentou mais qualidade. Em 2 ou 3 que entraram. São novos agora, eu ainda não os conheço muito bem, porque são aquisições feitas agora no mercado de inverno. E, portanto, o Estrela da Amadora tem uma equipa para jogar muito mais do que aquilo que mostrou. Há imagem de outras equipas, que já vamos falar mais à frente. E o Porto? O Porto. O que me pareceu é que o Porto, para jogar com o Arsenal, o Porto, pois aí é que está, pois aí é que entrou. O Porto é um engano como é o Benfica, e nós já vamos dizer, eu já vou explicar porquê. Isto é um jogo muito enganoso para o Porto, porque foi uma facilidade tremenda ganhar ao Estrela da Amadora, atendendo à tática do Estrela da Amadora. O Arsenal é uma equipa com outra competitividade, outro andamento, e vem jogar aqui ao ataque. Que as equipas inglesas jogam sem medo. E, portanto, vamos ver até que ponto é que Pep, com 41 anos, a caminho de 42 qualquer dia, e outros têm pedalada para aguentar este ímpeto de um Arsenal, que está a fazer uma grande temporada e está a golear praticamente nestes últimos jogos fora. Pelos vistos para a época toda. O Zaidu é um jogador, quanto a mim, melhor, por exemplo, para jogar com o Arsenal, é melhor o Zaidu do que o Wendel. O Wendel vai ter grandes dificuldades, que é um indivíduo lento. Melhor tecnicamente que o Zaidu, mas o Zaidu é mais rápido e mais poderoso fisicamente. Portanto, o Porto vai ter dificuldades. É um jogo enganoso este contra o Estrela da Amadora e prevejo que o Porto vai ter grandes dificuldades com o Arsenal. Mas também é normal, porque o Arsenal é uma grande equipa. Claro. O problema é o andamento das equipas. Tem grande forma. Está a marcar gols. Pode ser que já tenha esgotado o Arsenal. O Arsenal, passe
a redundância, o arsenal de golos Sim, que tem sim. marcado. Sim. Em termos de árbitro, o Tiago Martins esteve razoável, fez um trabalho mais ou menos Sim, razoável. sem grandes As faltas foram demasiadas. Acho que o Tiago Martins apitou tudo que se aparecesse uma mosca apitava. Portanto, 25 faltas é exagerado no jogo. Foi um jogo sem grande Daí o problema. campeonato português Exatamente. não ser E, portanto, com os ritmo. minutos úteis Com- de jogo são poucos, precisamente por estas faltas que se Exatamente. marcam. Com Os essas árbitros faltinhas marcam e qualquer faltas. falta. Sim. 25 faltas, isto é demais. Sim. Portanto, tira o ritmo ao jogo. O Cláudio Pereira, no VAR, também pouco precisou de fazer a intervenção e esteve mais ou menos Sim, razoável ao nível do Tiago Martins. Um jogo relativamente tranquilo para a Sim. equipa e o VAR. A seguir tivemos o Benfica a defrontar o último classificado, o Vizela. Por aqui o sinal vinha de uma vitória moralizadora em Barcelos e que podia, portanto, ambicionar mais qualquer coisa no Estado da Luz. Mas esse jogo dá origem à frase da semana, que é: com papas e golos se enganam os tolos. Fernando Jorge, aconteceu uma goleada, um jogo fácil. Roger Schmidt mexeu quase radicalmente, uma raridade ou uma novidade no 11 do Benfica, mexeu completamente, quase com mais de meia equipa, e o Benfica ganha tranquilamente. O que é que queres dizer com esta frase de com papas e golos se enganam os tolos? Quero dizer que os benfiquistas têm que estar muito a pau com este resultado grande, não é? Relativamente ao Vizela, ao folgado, mesmo com as 6 alterações que o Roger Schmidt fez, que é um caso inédito. Mas vamos explicar porque é que o Roger Schmidt fez estas alterações. Ora bem, o Roger Schmidt tem sido muito criticado pela maior parte da massa associativa e por aqueles adeptos que percebem de futebol. Uma grande maioria. Aquela maioria que não percebe, o que quer é que o Benfica marque muitos golos, independentemente de jogar ou que ganhe. Isso é o que é de ser bem jogado, de estar a jogar um bom futebol, etc. Roger Schmidt começou muito mal porque fugiu à conferência de imprensa, porque é um indivíduo que não aceita a crítica. E como não aceita a crítica, pediu, provavelmente, à estrutura do Benfica para não ser criticado pelos jornalistas e por toda a gente que ele entende, e por toda a gente que ele entende que está a ser criticado por tudo e todos. E, portanto, fugiu a isso. Além de fugir a isso, conhecia muito bem o Vizela, ou devem ter dado informações relativamente o que é o Vizela. E ele, contrariamente àquilo que ele pensa, que mostrou aqui, que é um treinador que até mexe na equipa, ele só veio aqui mostrar uma coisa, que é burro, não é? E que está contra as pessoas. Porque não é por acaso que um treinador que está praticamente quase há 2 anos no Benfica nunca fez uma alteração ou 2, vá lá, no máximo, em todos os jogos até hoje, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Ele nunca fez mais do que 2 alterações. Ontem fez 6. Ele pôs-se a jeito. Não se pôs muito a jeito. Porquê? E agora vamos lá relembrar que as pessoas estão esquecidas, nomeadamente os benfiquistas, estão esquecidos do histórico do Vizela. Mas eu não. Então eu vou dizer o seguinte. O Sporting veio a Vizela com este treinador. Quero dizer o seguinte. Esta SAD do Vizela é uma SAD espanhola. E começou com um treinador espanhol, como é evidente, não é? Eles vão buscar os da casa. Chamado Pablo Vilar. Sim. O ano passado tinham lá o Álvaro Pacheco, que fez um bom trabalho no Vizela. O Vizela tem boa equipa. O Vizela passou nos primeiros 10 primeiros e tinha uma boa equipa e jogava bem a bola. Mandaram embora, até hoje ainda não se percebeu muito bem. Mas já se percebeu que eles queriam ir buscar espanhóis. Uma vez que compraram o Vizela, são os seus indivíduos que estão lá à frente da SAD, e mandaram o Pablo Vilar, que estava a fazer uns maus resultados, embora e foram buscar este Rubén de la Barrera. Ora bem, este Rubén de la Barrera estava a treinar a seleção do El Salvador. Foi corrido também de lá porque ele fazia um futebol, como é que eu ia dizer? Suicida. Suicida. Este treinador é um treinador suicida, toda a gente sabe. E agora vamos ver. O Sporting veio a Vizela, deu-lhe 5-2. O Arouca deu 5-0 ao Vizela. Pois. O Vizela com o Guimarães foi lá ganhar 1-0, mas podia ter ganho, eu vi esse jogo também por 4 ou 5 ou 6 com facilidade tremenda. O Gil Vicente perdeu em casa com o Vizela, foi o único resultado daqui do Rubén de la Barrera, perdeu 1-0, mas podia ter dado 6 ou 7 também, que eu também vi esse jogo. E o Benfica deu 6-1 ao Vizela. Portanto, o Sr. Roger Schmidt não fez nada aqui de extraordinário. O problema, e quando te falaste bem do suicida, este treinador é suicida porquê? É que nem nas equipas, se ele estivesse a treinar um Benfica, um Porto ou um Sporting,
que tem bons jogadores, e a querer sair a jogar da defesa é uma coisa. Agora, ele querer sair com estes 3 jogadores, ou 4, com esta tática, fracos, querer sair a jogar, até com o qualquer equipa que faça um pressing à frente, lhes tira a bola e marca uns golos atrás dos outros. Foi o que o Benfica fez. Exatamente. O Benfica, sem grande dificuldade, com os 2 extremos abertos, com o Tengsted, que é um jogador que eu já disse que não tem golo. Pronto, mas tem atitude, ao menos. Corre, sim, pressiona. Isso não temos que lhe tirar o mérito. E com o Rafa mais solto, porque anda ali no jogo, sem ter que ir à direita ou à esquerda, e entra pelo meio, porque o Benfica jogou aberto, não é? Tem 2 alas. O Benfica desta vez com o David Neres numa ala e o Tiago Beia na outra, o Benfica abriu o jogo. Sim. Não afunilou. Porque quando tem lá o Alsner e outros, o Mários, Kossur, afunilou o jogo todo pelo meio. Claro. Portanto, é fácil o Benfica ser contrariado relativamente ao jogo. Sim, sim. Ora bem, o Benfica nos primeiros 10 minutos andou ali a ver o que é que dava e tal. Não jogou grande coisa. Quando houve uma FIFA da defesa do Vizela, portanto, por uma má saída, lá está, a tal saída de quis de bola e o guarda-redes e tudo, o Benfica marcou o primeiro golo, marcou o segundo, marcou o terceiro, foi por ali fora e ao intervalo estava a ganhar por 5 e até podia estar a ganhar por mais. Ora bem, o que é que se deduz disto? Deduz-se que a tática foi uma tática suicida, foi uma equipa que não deu para ver os defeitos do Benfica, nomeadamente a nível do defesa esquerdo, lá está. E depois há outra coisa que tenho que contrariar. Eu acho que deu, não é? Tenho Ele faz um penalti. Tenho que contrariar aqui outra coisa. Quando um treinador, o Roger Smith, desnecessário, que apareceu na conferência de imprensa, ora bem, apareceu porquê? Porque o Benfica ganhou 6-1. Provavelmente, se o Benfica não tivesse ganho este jogo, ele nem aparecia lá. Não é? Ia-se limitar a desaparecer do mapa. Claro. Ora bem, porque ele foi assobiado. É preciso não esquecer isso. Quando foi dada a constituição da equipa, pelos 59.287 espectadores que estavam lá, toda a gente não disse mal da equipa. Quando falaram no nome dele, do treinador, ele foi assobiado por mais de 80%. Não é? E não é por acaso. Bem, aliás, esta semana até é inédito. Um miúdo com 10 anos consegue ver quem é o Smith, o que o Smith está a jogar, e uma estrutura do Benfica que jogou a bola, são grandes jogadores e parece que não estão a ver. Ou então estão a ver e estão a deixar rolar porque o treinador vai se estampar. Ele mais tarde ou mais cedo vai se estampar. Estão condicionados por aquela renovação. Exatamente. E então o que é que acontece? Acontece que o Sr. Roger Smith diz mais uma asneira quando ele diz que descansou os jogadores, porque há lá jogadores que estão cansados. Ora, o António Silva deu-lhe um descanso porque faleceu o avô e provavelmente entendeu e bem que não havia necessidade de jogar. Mas agora a pergunta que eu faço é esta. Mas o Otamendi não é um dos mais cansados da equipa? O João Mário não é um dos mais cansados da equipa? O Rafa não é um dos mais cansados da equipa? Pergunto eu. É. Então porquê é que não descansou estes? Porquê é que não quer jogar com o Morato, que é um dos afilhados, não é? Que não se entende? Quando se vai buscar um Carreras e se gasta dinheiro e agora o Carreras já joga à frente do Morato, que isto é grave, não é? Significa que ele no próximo jogo, com o Toulouse, aliás, eu até vou dizer a equipa aqui, provavelmente não vou falhar, a equipa que ele vai apresentar. Provavelmente com o Toulouse, ele vai jogar com o Morata outra vez, mas nós estamos a brincar, ou ele anda a brincar com os sócios do Benfica. É que é preciso ver que isto é brincadeira absoluta, não é? Ou então está a fazer de propósito, e eu já disse isto aqui, mesmo no começo do campeonato, que o Sr. Roger Smith, depois de se agarrar a 3 anos de contrato prorrogado pela administração do Benfica mal, porque ainda tinha mais um, claro, está a fazer tudo e mais alguma coisa para ser indemnizado, para ir embora e sair em grande, porque ganhou um campeonato, sai em grande, é indemnizado, fica bem na vida e pode ir lá para as Arábias, que era onde ele estava bem, não à frente do Benfica. Mas agora repara. Toda a gente, vou-te só dar um exemplo, toda a gente fala que o Marcos Leonardo tem umas características únicas de goleador, que é o futuro do Benfica, que é o melhor ponta de lança do Benfica, e ele entra aos 80 e tal minutos. 87? Sim. 87 minutos. Sim. Ou menos, talvez, sim, qualquer coisa. O Carreiras e aquela aquisição, nem me lembro agora o nome do argentino, que ele nunca joga. Rolaiser, a 3 minutos do fim também. Outra grande aquisição propalada pelo Rui Costa, a preparar o futuro, e é assim que se dá confiança a jogar 3 minutos. Quando se faz essas substituições a 3 minutos do fim, das duas uma, ou é para queimar tempo,
não é? Ou é para aplaudir o jogador. Ou é para os jogadores que entram ficarem todos aziados, porque sabem que raramente, ou dificilmente até vão tocar na bola, quanto mais podemos mostrar o seu valor. Foi o caso. Portanto, uma vez mais, o Sr. Roger Schmidt dá a impressão que está na provocação dos adeptos. Só pode, não é? Sim. Mas isso daí os assobios. E depois ele parece que fica muito admirado, embora ontem na conferência de imprensa tenha assumido que ser treinador do Benfica está sujeito a críticas. Não. Ser treinador do Benfica ou de qualquer clube está sujeito a críticas, sobretudo quando eles não fazem o que é óbvio. Claro. Que é o que o Sr. Schmidt tem feito, é o que não é óbvio, é substituições ao minuto do fim para tentar resolver um jogo que lhe calhou bem naquele jogo da Liga dos Campeões, a acabar, em que mete o Arthur Cabral e ele, na única vez que tocou na bola, acabou por salvar o Benfica. Sim. Mas isso acontece uma vez na vida. Sim, e há outras coisas que são difíceis de explicar. Sim. Como é que um Arthur Cabral, que estava em forma, ou até estava a jogar bem e a marcar golos, consegue ir a jogar a Guimarães com um terreno pesado e não joga? Sim. Como é que neste jogo também descansa o Arthur Cabral, porque ele está cansado também, nem sequer joga? Sim. Está lá no banco de princípio a fim. Mete um avançado, que foi caríssimo também, o Marcos Leonardo, que é um bom jogador, a 3 minutos do fim. Mete um Carreras, que foi contratado agora para colmatar o lugar de defesa esquerdo à frente do Morato. Não, ele está a brincar e a provocar os sócios do Benfica. Mas também foram 3 minutos. Exato. Mas ele está a provocar os sócios do Benfica. O que é que ele quer? E está a fazer uma guerra aqui. Ele deve agradecer ter sido, ou ser, treinador do Sport Lisboa e Benfica, como se fosse do Sporting ou do Porto. Claro. São as 3 melhores equipas aqui do campeonato. Agora, eu vou já dar aqui a equipa para o Toulouse. Trubin, Ausner à direita, António Silva, central, defesa central, Otamendi também, central, Morato à esquerda, João Mário, Cochu, João Neves, Di Maria, Rafa e Arthur Cabral. E podem escrever que é esta equipa que ele vai apresentar. E é com esta equipa, com indivíduos aqui que estão deslocados dos seus lugares, 4, estamos a falar de 4, que o Benfica se pode pôr a jeito e o Toulouse, num dia de sorte, ou engatar, como fez aqui um golo, pode eliminar o Benfica e depois nós vamos dizer assim, e então onde é que estavam estes aplausos, esta grande vitória sobre o Vizela? Afinal, isto foi bem na sequência da frase que eu coloquei aí, com papas e golos se enganam os tolos. Ok. Só mais um apontamento sobre o Arsenal e Porto para terminarmos o programa. Como é que achas que o Porto vai enfrentar o Arsenal? Se vai ser a mesma equipa? Se o Sérgio Conceição vai refusar mais o meio-campo em detrimento de um ala? Eu penso que não. Penso que o Porto eu penso que o Sérgio Conceição só vai fazer aqui uma alteração forçada, provavelmente, ou não é? Ou não. O Otávio estará inscrito. O Otávio está inscrito, este novo reforço, está inscrito nesta... Que é a entrada do Wendel para o lugar do Zaidu. O resto ele vai jogar com... Acredito eu que vai jogar com a mesma equipa. Uma vez que o Fábio Cardoso esteve mal no último jogo e o Sérgio Conceição costuma não perdoar, ele vai jogar ali com esta mesma equipa que jogou agora, não é? E o Taremi? Religiosamente igual. O Taremi vai para o banco e depois irá entrar naturalmente. Porque o problema é que se ele meter o Taremi, a equipa não joga da mesma maneira. O Porto neste momento, se meter o Taremi ali, altera a velocidade com que o Porto está a jogar. Porque nós temos que reparar que o Porto joga mais rápido. Assim como, por exemplo, ontem o Benfica, mesmo com o João Mário. Se há 2 pessoas aqui que me enervam quando eu vejo o Benfica. É o treinador e o João Mário dentro do campo. Fico logo chateado em ver essas 2 figuras. Mas o João Mário ontem jogou muito mais rápido que jogou o Cochu, por exemplo. Sim, e jogou num lugar que devia jogar se tivesse categoria. Sim, não ali a médio esquerdo. Mas o Cochu às vezes fica mal na fotografia porque tenta passes de ruptura e tal. O João Mário toca a bola para o lado. O João Mário não falha um passe, dá passes de 2 metros, 3 metros. Raramente tenta um passe de ruptura. E até no golo, e depois falharam aquele penalti e no golo agora, não acabam 2. No golo do coisa ele foi o Porto ontem, no sábado, apareceu com o João Mário em grande forma,
que é importante, também. E penso que o chave do Porto para se opor ou ganhar mesmo o Arsenal é PP. PP, se estiver num dia endiabrado, um dia de bom transporte de bola, com clarividência no jogo, o Porto pode se tornar perigoso e pode eventualmente surpreender o Arsenal. Se PP estiver apagado, como ainda agora esteve, com a Estrela da Amadora, o Porto torna-se uma equipa relativamente vulgar e acessível a um Arsenal se estiver na plenitude dos seus recursos. O problema, Rui, do Porto, quanto a mim, o problema do Porto e o problema do Benfica, excetuando o caso do Sporting, por exemplo, se fosse o Sporting a jogar com o Arsenal, eu digo-te já que o Sporting até podia perder, mas que tem o andamento do Arsenal. Tem o andamento do Arsenal. Eu penso que neste momento a equipa do Porto, equipas a equipa do Porto podem ganhar ao Sporting. Sim, mas mas a equipa do Porto e a equipa do Benfica têm o mesmo problema. Se apareceram equipas com outro ritmo, eles neste momento não estão com capacidade para os eliminar. Estamos a falar em 2 jogos, estamos a falar, não tudo é possível. Sim. São 2 jogos. Não vejo o Porto com capacidade para fazer um grande jogo aqui na quarta-feira. E assim como também se fosse o Benfica a jogar com o Arsenal, era igual também. No fundo, o Porto e o Benfica enfermam do mesmo problema. O duplo pivô do meio-campo não é um... Atenção. O Neves é fantástico, mas joga com o Cochu, que não tem ritmo, joga com o João Mário, que joga a passo. Sim, atenção. O Porto tem o Alabarela, que para mim é um titular indiscutível, mas ainda não mostrou o porquê de ser contratado. Muito longe do Uribe, muito longe. E o Nico Gonzalez está-se a tentar afirmar, mas também, no fundo, não muito longe do Otávio. Isso nem tem discussão possível. Aí é que está. E o que eu estava a dizer, não é que o Benfica não tenha plantel para jogar com o Arsenal. Não tem a treinadora. O Benfica é diferente. O Porto não. Volto aqui a frisar outra vez que eu entendo que o Porto, já disse aqui e volto a repetir, o Porto é a equipa mais fraca dos últimos 7 anos do Sérgio Conceição. Acredito, e não há volta a dar porque está limitado. Não consegue comprar jogadores, os que comprou são fracos. O plantel é limitado, se tirares ali 2 ou 3, eles não têm ninguém a nível do banco. Aliás, até viste aquele que entrou agora, o Borges. Ele é um finta na areia, ele mal entrou agora, depois de fazer aquelas fintas todas, perde as bolas e tudo. Até foi assobiado e tudo, porque ele não larga a bola nem nada. E, portanto, está desanimado também, não é? Portanto, está ali a mais, já quer sair, exatamente. E, portanto, o Porto é uma equipa muito limitada, mas que joga a um ritmo muito baixo. E a gente viu o Porto com o Estrela da Amadora. Parece que o Porto jogou com grande velocidade. E jogou, mas porque o Estrela da Amadora jogou parado. E aqui é que é a diferença. Mas é que o Arsenal não joga parado. O Arsenal entra com ritmo. E o Porto acelera e o Arsenal ainda acelera mais. Essa é que é a grande diferença do futebol português. E neste momento eu só vejo uma equipa aqui bem trabalhada, bem treinada, e não tem um grande plantel. Atenção que eu continuo a dizer que o Sporting não tem um grande plantel como tem o Benfica. De banco, o Sporting não tem banco à altura de alguns jogadores que estão lá a jogar. Tenha um grande treinador. Não sei. Tem uma dinâmica diferente que foi imposta pelo seu treinador. E que é o melhor treinador do Campeonato Português. Eles vão mas de longe. E saindo e a equipa Sim, não se de longe. Pronto. Ok, e pronto, e com esta abordagem, sobretudo final, e esperando que o Porto apareça como tem aparecido noutras épocas, um Porto europeu, um Porto arrogante, um Porto intenso e que se bata galhardamente com o Arsenal e eventualmente o passe. Terminamos este programa, desejando-vos uma ótima semana. Uma semana para todos e nosso obrigado.